e sentimento e transforme-os à vida. 4. Seus pensamentos, imagens mentais, crenças, atitudes e sentimentos são investimentos que se acham depositados em seu subconsciente. Esses investimentos proporcionam juros compostos, isto é, se multiplicam. Impressione seu subconsciente com amor, fé, confiança, segurança, abundância, correção e bom humor. Assim, sempre que necessitar de amor, confiança ou de solução para um problema, seu subconsciente atenderá. Esta é a forma de extrair tesouros da mina de ouro existente em seu íntimo. 5. Sua única oportunidade é aquela que você mesmo cria. Se você sente inveja da fortuna de outrem ou procura mentalmente subtrair algo de bom de outra pessoa, não estará apenas se martirizando, mas também se privando das riquezas da vida. Você é o único pensador do seu próprio universo e tudo aquilo que pensa é a sua criação. Crie riquezas para si mesmo, desejando a todos os homens todas as riquezas dos céus. Capítulo 6. A lei mágica dos dízimos. A palavra dízimo significa 1/10, porção dos rendimentos do homem dedicada a fins religiosos desde tempos imemoriais. Desde as mais remotas eras, dízimos da produção anual dos campos, frutas e rebanhos eram postos a serviço de Deus pelos povos que habitavam as terras que iam da Babilônia a Roma. A falta de uniformidade existente na Bíblia no que se refere à lei dos dízimos é devido principalmente ao fato de que o princípio geral de dar era praticado de modo diferente nas diversas eras e também por estar sujeito a normas que variavam com as pressões políticas e religiosas. A lei dos dízimos é uma das leis fundamentais da vida e sua prática perde-se na antiguidade. O fazendeiro tem de aplicá-la na ocasião da colheita. Seu dízimo é 1/10 dos cereais, do milho, da cevada e da aveia de que ele necessita para a nova semeadura, sem o que não mais terá o que colher. O modo ideal de aplicar o dízimo à sua riqueza é destinar uma certa parte do seu dinheiro, terras, ações ou qualquer outro tipo de bens materiais à propagação da verdade. Isto é geralmente feito através das igrejas ou das atividades dedicadas à disseminação das verdades eternas de Deus. O verdadeiro significado dos dízimos. Os dízimos não são apenas as moedas que se dão livremente em apoio à propagação da verdade e atividade espiritual escolhida, aplica-se também às crenças, convicções, apreciações e projetos sobre si próprios, sobre outras pessoas e o mundo em geral aceitos mentalmente como verdadeiros. Tudo aquilo que conscientemente se aceita e acredita como verdadeiro sobre nós mesmos, sobre Deus e sobre o universo constitui também pagamentos, impressões, definidos feitos ao tesouro do seu próprio subconsciente. Lembre-se de que a inteligência infinita, Deus, responde à natureza do seu pensamento. Deus nada fará por você, a não ser através do seu pensamento, imaginação e crença. Deus é o seu Criador, assim como também do universo e de todas as coisas nele existentes. Você aqui se encontra para utilizar o poder e a sabedoria existentes em seu íntimo e para levar uma vida plena, feliz e próspera. Você também está aqui para contribuir para a riqueza, prosperidade, sucesso e bem-estar de todas as outras pessoas. Um advogado descobre a mágica dos dízimos. Expliquei a um advogado amigo meu, que me confiara um de seus problemas, o significado espiritual dos dízimos. Esse advogado tinha de ir a Nova Orleans tratar de interesses de um cliente que lhe dissera que o advogado da Louisiana, com quem se devia avistar, era uma pessoa desagradável, beligerante, turbulenta e das menos cooperativas. Sugeri-lhe que utilizasse os dízimos, isto é,
que supusesse que a ação de Deus se faria sentir na mente e no coração daquele advogado e que seu julgamento e convicção mentais seriam no sentido de se obter uma solução divina, harmoniosa, que atendesse a todos os interessados. Em vista disso, meu amigo advogado, antes da visita a seu colega, rezou frequentemente para que, no encontro em Nova Orleans, reinasse a harmonia, a paz, o amor e a compreensão, o que realmente veio acontecer, resultando numa solução legal e financeira que satisfez a todos. A ação e a reação são universais e constantes. Seu pensamento é uma forma de ação e a reação é a resposta do seu subconsciente condicionada pela natureza do seu pensamento. O mais importante a considerar é que a ideia espiritual, dízimo, que se encontra por trás de qualquer entrevista, transação ou atividade é, na verdade, a sua realidade. Aquele advogado constatou prontamente a verdade profunda de que tudo que se faz é condicionado pela suposição feita e pela crença que se tem em sua realização. A lei dos dízimos, oração, e os gerentes de vendas. Um destacado gerente de vendas, que assiste às minhas preleções, disse-me certa vez que aplica a lei dos dízimos sempre que tem de falar a seus 200 vendedores. Se a reunião tem a duração de 1 hora, dedica 1/10 desse tempo a Deus, há 60 minutos em 1 hora, dos quais regularmente dedica 6 à meditação e às suas orações antes de se dirigir ao seu pessoal de vendas. Eis a sua oração: sou possuidor da sabedoria, do amor e do poder de Deus. Todos os meus vendedores recebem bem novas ideias e são inspirados, dirigidos e guiados por elas. Minhas palavras são inspiradas e iluminadas pelo Altíssimo, que também me proporciona ideias criativas que beneficiam os vendedores, nossos fregueses e todas as pessoas interessadas. A inteligência infinita pensa, fala e age por meu intermédio e todos aqueles que assistem a minhas palavras são ricamente beneficiados por todas as dádivas concedidas pelo Santo Padre. Esse gerente disse-me ainda que, desde que começou a dedicar parte de seu tempo a Deus, proferiu as melhores palestras da sua vida e, como resultado do seu excelente trabalho, foi designado para a função de vice-presidente executivo da corporação multimilionária para a qual trabalha. Um engenheiro melhora de vida. Um engenheiro químico, vice-presidente da firma em que trabalha, disse-me recentemente que uma companhia que forneceram certa quantidade de produtos devia-lhes $10.000, que até então ninguém conseguira receber. Disse-me ainda ter visitado seu freguês e manifestado a fé que tinham nele, fazendo saber que confiavam e acreditavam nele e que não tinham dúvidas de que pagaria integralmente a sua dívida. Convidou-o também para jantar e ressaltou a sua honestidade e integridade, gabando-lhe inclusive a correção e presteza que sempre demonstrara em mais de 20 anos de negócios com sua firma. Acrescentou ainda que a fé e a confiança que depositavam nele jamais diminuíra e que pessoalmente vinha rezando por sua prosperidade e desenvolvimento sob todos os aspectos. Uma semana mais tarde aquele engenheiro recebia uma carta do seu freguês informando de que estivera na realidade considerando entrar com um pedido de falência, mas que ele lhe havia restituído a fé e a confiança em si próprio. Agora acredito novamente em mim, continuava, e na minha capacidade de realização. A maré mudou e meus clientes, que vinham demorando a pagar-me, voltaram a fazê-lo normalmente. Estou agora em condições de pagar-lhe integralmente. O engenheiro vice-presidente, com suas orações, conseguira reerguer e beneficiar aquele homem, cujo coração respondera à fé e a confiança nele depositadas, contribuindo assim para uma solução financeira harmoniosa. Um artista reza e obtém beleza.
Um artista destacado revelou-me certa vez os resultados maravilhosos que obtivera com suas orações com o objetivo de obter beleza. Esta era sua oração: Deus é beleza indescritível, harmonia absoluta e amor sem limites. A beleza infinita do ser infinito flui gloriosa e sublime através da minha mente e meus dedos são divinamente guiados para retratar na tela a beleza, a ordem, a simetria e a proporção. Tudo aquilo que eu pintar será eternamente um elemento de beleza e alegria. Todas as cenas e todos os quadros serão uma dádiva de Deus ao homem. Ele fixou essa oração, ideia e beleza, em seu subconsciente, que posteriormente, assim sensibilizado, veio a ampliar e a multiplicar tudo aquilo que o impressionara. Seu subconsciente ficou impregnado de beleza, capacitando-o a produzir pinturas maravilhosas. E você acha que ele teve alguma dificuldade em vendê-las por um bom preço? A oração deu-lhe amor. Uma professora aposentada vivia na Califórnia e fez amizade com um grande número de pessoas também aposentadas que constantemente lamentavam a sua solidão, dizendo-se frustradas e infelizes por não poderem viajar e fazer as coisas que desejavam, face à exiguidade de suas pensões. A professora decidiu repudiar aquele tipo de pensamento negativo e à noite, ao fazer suas orações, dizia o seguinte: Deus inunda minha alma de amor e eu irradio amor e boa vontade para todos aqueles que me cercam, assim como também para todas as outras pessoas do mundo. O amor de Deus flui através do meu ser sob a forma de harmonia, amor, companhia, riqueza e sinceridade. Deus é o meu pastor e eu nunca passarei privações em matéria de dinheiro, amor, beleza ou companhia. Deus tem atendido os meus pedidos, pelo que lhe sou agradecida. Após algumas semanas, aquela professora foi convidada para dama de companhia intérprete de uma rica senhora que precisava viajar a negócios para França, Alemanha e Suíça. Seu conhecimento de alemão e francês, anteriormente de uso restrito ao ensino, mostrou-se de grande valia, vindo ela a ser substancialmente remunerada por seus serviços. Mais tarde, escreveu-me dizendo que estava passando os melhores momentos da sua vida e que o emprego tinha caráter permanente, pois sua patroa considerava indispensável. Essa mulher rezou sem qualquer egoísmo e foi recompensada abundantemente, além mesmo de sua própria expectativa. Seu segredo agora também lhe pertence. A arte de dar e receber. Tudo aquilo que se dá com amor e boa vontade recebe-se em maior quantidade. A lei dos dízimos faz com que tudo, que se dá de boa ou má vontade, volte inevitavelmente para nós, frequentemente multiplicado muitas vezes. É uma lei imutável aquela que diz que as coisas semelhantes se atraem, assim tudo, que se semeia no subconsciente colhe-se no espaço sob a forma de condições, experiências e eventos. Dê livre jovialmente. Uma doação em dinheiro não tem necessariamente de corresponder a 1/10 do que se possui. O 10º mencionado na Bíblia representa uma parcela, uma ideia de grandeza daquilo que se deseja dar livre jovialmente. Por exemplo, suponha que todos os domingos você contribui com $5 para a atividade espiritual da sua escolha. Essa importância deve ser dada livre jovialmente, com benevolência e também com um sentido de abandono, sabendo que Deus é a fonte eterna de suprimento e que por seu intermédio todas as suas necessidades são instantaneamente satisfeitas em qualquer lugar ou época. A doação dos $5 não tem valor quando, ao fazê-la, somos tomados por um sentimento de privação ou carência. A doação forçada ou por dever ou por medo não obedece à lei dos dízimos. Tal atitude mental, muito pelo contrário, acarreta um estado de privação. A multiplicação dos dízimos.
Ao fazer uma doação, separe a importância que deseja dar de todo o coração e afirme silenciosamente ou não, cedo esta importância livremente, Deus a multiplicará extraordinariamente. Ao proceder desse modo, você está inserindo em seu subconsciente a ideia de grande riqueza, que ampliará sua fortuna sob aspectos infinitos. Este é o significado da seguinte citação bíblica: Dai e dar-se-vos-á, no vosso regaço ser-vos-á lançada uma boa medida, bem cheia, bem calcada e bem acogulada, pois com a mesma medida com que medirdes aos outros, sereis igualmente medidos. Lucas 6:38. Aumente rapidamente seus rendimentos. Contribua regularmente para as boas causas, sem quaisquer condições. Ao contribuir com a importância que sinceramente deseja dar, você está realmente aplicando a lei dos dízimos segundo uma sólida orientação financeira. Ao se decidir pela adoção dessa correta e dinâmica atitude, você sentirá o desejo de dar mais e mais, alegre e feliz, pois seus rendimentos se ampliarão rapidamente, com base na lei de dar e receber. Abençoe a sua dádiva e faça com alegria, que seu subconsciente a ampliará 1.000.000 de vezes. Este é na verdade o segredo da multiplicação da riqueza daqueles que se permitem doar regularmente. Eles se utilizam de uma lei da mente infinita que atua em seu benefício, independentemente do conhecimento que tenham dela. A oração deu-lhe recursos. Um homem de negócios declarou-me recentemente o seguinte: há dinheiro suficiente no mundo, há bastante de tudo e sei que em meu subconsciente há recursos inesgotáveis, os quais jamais percebi. Eis a forma que utilizo em minhas orações visando a obtenção de recursos. Deus é a minha fonte invariável de suprimento, atendendo instantaneamente a todas as minhas necessidades. Suas riquezas fluem para mim sem parar, infatigável e interminavelmente. A repetição dessas palavras condicionou o seu subconsciente à ideia de riquezas fluindo em abundância para ele. Este é também o seu caminho para o sucesso financeiro. Doação e prosperidade. Algum tempo atrás, um homem disse-me que fazia frequentemente doações à sua igreja, mas que não prosperava. Vim a descobrir, entretanto, que ele não fazia suas doações semanais integralmente, porquanto, ao fazê-las, julgava-se privado de parte de seus rendimentos. Tal comportamento constituía uma restrição mental. Após nosso encontro, ele mudou de atitude mental, passando a fazer suas doações com alegria e total desprendimento. Em pouco tempo, verificou que a lei do aumento trabalhava também em seu benefício. Expliquei-lhe ainda que a doação, conforme a entende a Bíblia, não consiste em dar dinheiro a várias instituições de caridade ou religiosas, muito embora tal prática seja das mais elogiosas e dignas de louvor. Quando o dinheiro é o objeto da doação, esta deve ser feita com a finalidade de divulgar as verdades de Deus e a instituição da qual se recebe inspiração e auxílio espirituais. Retrucou-me, então, agradecido: aí está a explicação de que necessitava, agora entendo perfeitamente o significado da doação. Doação reversa. Um conhecido meu queixou-se amargamente, dizendo: todos os domingos faço doação de grandes importâncias a grupos religiosos de Nova York e, não obstante, jamais consigo equilibrar as despesas. Sua atitude mental, conforme vinha descobrir, era a seguinte: não espero nem tampouco desejo nada em retribuição. A Bíblia diz que, se o homem escolher uma coisa, essa coisa virá a ser sua, pois assim transmite uma ordem ao seu subconsciente que implicitamente a obedece. Expliquei-lhe também que estava neutralizando o seu lado bom, algo como se tivesse colocado uma semente no solo e a retirasse pouco depois, impedindo dessa forma sua germinação.
Esse homem começou então a entender que, se o agricultor deixasse a semente no solo, automaticamente viria a ter uma colheita, isto é, que a lei do solo e a lei da mente são idênticas. Passou então a esperar que a lei da opulência viesse a contemplá-lo, vindo sua condição financeira melhorar consideravelmente. A sabedoria em doar. É preciso ser muito cuidadoso ao fazer doações a parentes ou aos pobres. Não há mal algum em ajudá-los a vencer dificuldades, mas tenha cuidado em não privá-los da iniciativa ou do incentivo de resolver seus próprios problemas de acordo com a sua capacidade. Quando o auxílio é obtido com muita facilidade e frequência, a pessoa torna-se dependente, em última instância, conformada e lamuriante. A melhor coisa que se tem para dar-lhes é o conhecimento da lei do pensamento auspicioso. Assegure-se, ao dar alguma coisa, de que não está prejudicando ou impedindo os outros de expressarem e desenvolverem os seus talentos e habilidades ainda não revelados. Frequentemente, o beneficiário de uma doação pouco inteligente adota uma atitude de ressentimento contra o suposto benfeitor, por sentir-se dependente e por perceber a sua piedade ou seus sentimentos com relação a seu estado de privação. Ele tem consciência de que devia ser tão próspero e bem-sucedido quanto você e sente-se culpado por ser um parasita. Tal sentimento acarreta-lhe um profundo complexo de culpa e deixa-o ressentido com o seu benfeitor. Transmita-lhe o conhecimento das leis da mente e dos caminhos do espírito, que não mais aceitará qualquer coisa, seja uma colher de sopa ou um terno velho, pois assim você lhe terá revelado a sua própria capacidade de alcançar o seu tesouro interior, no qual poderá abastecer-se de todas as riquezas que lhe foram dadas pelo Ser Infinito desde as origens dos tempos. A doação permanente. Pratique a doação permanente. Deixe extravasar e irradie para todas as pessoas amor, bondade, amizade, alegria, confiança, entusiasmo e boa vontade. Não é possível dar-se apenas 1/10 dessas coisas, pois elas não podem ser divididas ou multiplicadas, por serem eternas e limitadas no tempo e no espaço. Essas qualidades e atributos de Deus existentes em seu íntimo jamais envelhecem. Além disso, não existe carência de amor, bondade, beleza, paz, alegria, suavidade e sinceridade, por emanarem igualmente de Deus e serem também eternas, intermináveis e infinitas. Não se pode considerar aquilo que é autêntico à base de porcentagem, nem mesmo a riqueza. Mas a riqueza pode fluir para você na medida das suas doações. Deixe extravasar as riquezas dos céus, dê coragem, fé, esperança, apreço e gratidão e, na medida que o conceder, Deus o cumulará com os benesses, sob forma financeira bastante tangível. Trazei o dízimo todo à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa e provai-me nisto, diz Jeová dos Exércitos, se não vos abrir eu as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção até que não haja mais lugar para recolherdes. Malaquias 13:10. Síntese do capítulo Vi. Pontos importantes a relembrar. 1. Praticar a lei dos dízimos significa dedicar uma parcela de seus rendimentos a finalidades verdadeiramente sagradas e infinitas. Significa também depositar as crenças, convicções e autoapreciações no seu tesouro interior, isto é, no seu subconsciente. Esse tesouro lhe dará recursos financeiros. 2. Use a filosofia dos dízimos para a consecução de relações humanas harmoniosas, admitindo que Deus é dignamente no coração dos outros e que existe uma solução harmoniosa e divina entre as pessoas. 3. Dedique 1/10 do seu tempo à meditação e à oração antes de realizar uma preleção ou conferência. Deus o inspirará e maravilhas acontecerão em sua vida. 4.
A transmissão de fé e confiança a outra pessoa é uma forma de utilização da filosofia dos dízimos. Faça saber que você crê e acredita nela sob todos os aspectos, que ela reagirá de forma correspondente. 5. A oração pode proporcionar-lhe beleza, sabendo que a beleza indescritível de Deus se manifesta através do seu ser e que outras pessoas sentem-se inspiradas e motivadas pelos seus trabalhos. 6. A oração pode dar-lhe amor, pelo reconhecimento de que o amor de Deus inunda sua alma e pela irradiação de amor e boa vontade para todas as pessoas. Continue a proceder assim e muitos milagres ocorrerão em sua vida. 7. O amor e a boa vontade transmitidos aos outros lhe são retribuídos, multiplicados e ampliados, sob inúmeros aspectos, sendo um deles o dinheiro. 8. A doação livre, jovial, sincera e com um sentimento de abandono lhe proporcionará inevitavelmente riquezas fabulosas. 9. A doação deve ser generosa e seguida das seguintes palavras: concedo esta importância livremente, Deus a multiplicará extraordinariamente. 10. A doação regular de importância que de coração se deseja dar-lhe acarretará aumentos consideráveis e rápidos de rendimentos. 11. A doação feita visando a obtenção de recursos financeiros deve ser seguida da seguinte oração: Deus é minha fonte invariável de suprimento, atendendo instantaneamente a todas as minhas necessidades, suas riquezas fluem para mim de forma incessante, infatigável e interminável. 12. Ao se fazer uma doação não deve haver restrições mentais ou sentimento de privação, a doação deve ser feita com jovialidade, com muitas benesses para todos. 13. Assim como um agricultor espera pela colheita, deve-se aguardar que a lei natural dos dízimos nos proporcione benefícios. 14. A melhor coisa que se pode dar a outrem é o conhecimento da lei do pensamento auspicioso, pois assim jamais necessitará de qualquer outra coisa na vida. Capítulo 7. O rico fica mais rico. Os verdadeiros ricos são aqueles que conhecem o poder criador do pensamento e que procuram impressionar o seu subconsciente com pensamentos de abundância e prosperidade, os quais, por sua vez, fazem com que suas imagens mentais venham a se concretizar. Homens ficam ricos por pensarem de determinado modo, evitando pensar em aparências e por saberem que seus pensamentos criadores e concentrados tendem a se manifestar em suas vidas de forma correspondente. Pensar em riqueza, numa situação de pobreza ou privação, exige grande e permanente concentração de pensamento. Aquele que adota essa prática de pensar fica inevitavelmente rico e consegue obter tudo que deseja. A Bíblia diz que a todo aquele que tiver se lhe dará e terá em abundância, a todo aquele que não tem se lhe tirará ainda aquilo mesmo que possui. Lucas 19:26. Uma forma popular de expressar essa passagem bíblica é a seguinte: o rico fica mais rico, enquanto o pobre fica mais pobre. Isto significa simplesmente que o homem que dá atenção às riquezas sem limites da sua mente, fonte de todas as experiências, possuirá uma maior parcela dos bens terrestres. Uma semente lançada ao solo produz centenas de outras sementes. Da mesma forma, as sementes, pensamentos, das riquezas de Deus destinadas a você se ampliarão e se multiplicarão com sua experiência. Mudança de atitude produz rendimentos. Um agente imobiliário disse-me recentemente que costumava pensar que dinheiro e recursos eram limitados e que as riquezas do país estavam divididas e controladas por algumas famílias muito ricas da América, o que o deixava bastante preocupado. Entretanto, de um momento para o outro, verificou como era falso esse seu modo de pensar e que ele próprio estava bloqueando o fluxo criador de riquezas com seu processo deformado e desordenado de pensar.
Eis aqui, em parte, a carta que me escreveu, prezado Dr. Murphy. Segui as suas instruções e apaguei da minha mente a ideia de competição. Decidi que estou aqui para criar e que no subsolo de nosso mundo há milhões de dólares em ouro ainda por serem descobertos. Sei que chegará o dia em que os cientistas produzirão o ouro e outros metais sinteticamente. Deixei de utilizar expedientes, de fazer negociatas e de tirar vantagem da ignorância e da inocência dos outros. Cessei também de invejar as suas promoções e de ambicionar as suas riquezas. Decidi que poderia ter tudo que desejasse sem tirar nada dos outros. Transformei-me em um produtor e cooperador, ao invés de um competidor. Durante 3 meses tenho rezado do seguinte modo: as riquezas sem limites de Deus fluem para mim com a rapidez que posso recebê-las e utilizá-las, e todos os outros homens ficam a cada dia mais e mais ricos. Esta minha nova atitude tem produzido milagres em minha vida e meus rendimentos triplicaram em apenas 3 meses. A fórmula de muitos milhões de dólares. Um magnata da indústria farmacêutica, fundador de uma grande cadeia de drogarias, era um homem de formação bastante espiritual. Havia começado a vida com uma pequena farmácia que ocupava apenas uma sala de um edifício e, não obstante essa origem modesta, conseguira fundar um negócio de muitos milhões de dólares que proporcionava emprego a milhares de pessoas. Certo dia, durante o almoço, retirou de sua carteira um pequeno cartão que me entregou dizendo: "Isto é minha fórmula de muitos milhões de dólares, que tenho usado dia e noite há 25 anos e que já dei a muitos outros homens, alguns dos quais também se tornaram milionários enquanto outros somente obtiveram o dinheiro de que necessitavam para usar livre e jovialmente. Eis aqui a fórmula. Conheço a fonte eterna de todas as riquezas que jamais se esgota. Sou divinamente guiado em todos os meus passos e procuro adaptar-me a todas as ideias novas. A inteligência infinita constantemente revela-me os melhores modos de servir aos meus semelhantes. Sou orientado e guiado no sentido de criar produtos que beneficiem e auxiliem a humanidade. Procuro atrair para junto de mim homens e mulheres dotados de talento e espiritualidade, que sejam sinceros e leais e que assim tenham condições de contribuir para a paz, prosperidade e progresso do nosso empreendimento. Considero-me um imã irresistível de riquezas fabulosas cuja força de atração reside em proporcionar produtos e serviços da melhor qualidade possível. Estou em constante sintonia com o ser infinito e com o elemento essencial da riqueza. A inteligência infinita governa todos os meus planos e objetivos e atribuo todo o meu sucesso à orientação e direção que recebo de Deus em todos os meus empreendimentos. Gozo permanentemente de total paz interior e exterior. Sou um tremendo sucesso. Estou sempre com o pensamento voltado para Deus, cujo sucesso é permanente. Sou e serei bem-sucedido. Aprendo o que é essencial em todos os setores da minha empresa. Irradio amor e amizade para todos que me cercam e para todos os meus empregados. Mantenho minha mente e meu coração totalmente tomados pelo amor, poder e energia de Deus. Todos aqueles relacionados comigo constituem os esteios do meu crescimento, bem-estar e prosperidade. Atribuo a Deus todo o mérito e glória. Esse magnata dos negócios conseguiu realizar tudo o que pretendia e ainda beneficiou muitas outras pessoas, pois vai e faze tu o mesmo. Lucas 10:37. Eventualmente transformou-se em um multimilionário, proporcionando benesses a verdadeiras multidões. Bloqueio à riqueza e cura. Um vendedor de móveis confidenciou-me o seguinte: "Não consigo entender isto. Trabalho durante o dia todo.
Os fregueses vão ver os terrenos e casas que tenho para vender, mas simplesmente nada compram, enquanto isso os demais vendedores da empresa realizam diariamente várias vendas. Seu bloqueio estava localizado nos mais recônditos recessos da sua mente e consistia especificamente no sentimento de inveja que nutria pelos outros. Esta era a causa da sua deficiência financeira e do fracasso nas vendas, vindo ele admitir que realmente sentia inveja das poupudas comissões recebidas pelos seus colegas, o que o deixava também profundamente ressentido. Fiz-lhe ver que seu sentimento de inveja era a pior das atitudes a adotar, deixando-o em situação das mais negativas, que enquanto tal situação perdurasse as riquezas se afastariam dele ao invés de fluírem para ele. A solução para esse estado de coisas, veio ele finalmente a descobrir, era abençoar todos os seus companheiros cuja melhor fortuna havia despertado a sua inveja. A repetição convicta e sincera da seguinte oração resultou em sua completa cura mental: tenho consciência de que existe uma lei perfeita da oferta e da procura. Em todos os meus negócios ponho em prática a regra de ouro. Estou em paz comigo mesmo. Tudo que desejo vender é uma ideia de Deus. Possuo em meu íntimo todos os conhecimentos. Sei instantaneamente tudo de que necessito. Reconheço que tudo que desejo comprar ou vender representa um intercâmbio de ideias da mente divina comigo. Sei que existe paz, harmonia e satisfação mútuas. O preço está correto, as pessoas são direitas e tudo está em perfeita ordem. Conheço e compreendo a verdade. Sou a consciência de Deus em ação. Todas as ideias de que necessito surgem-me constantemente em sequência e combinações perfeitas. Recebo com júbilo as ideias divinas e as transmito aos meus semelhantes, recebendo em troca as suas ideias. A paz agora me pertence. Não há retardo na mente divina. Aceito aquilo que me está destinado. Poucas vezes vi um homem mudar espiritual, mental e financeiramente de forma tão completa. Aquele corretor de imóveis tornou-se um dos melhores vendedores da sua firma, ficando mais amável, gentil, afável e cortês. Sua gentileza e cordialidade sentia-se serem autênticas. As vendas passaram então a ocorrer com maior frequência. Ele descobrira que abençoando e beneficiando os outros estava também beneficiando a si próprio e que dessa forma ficava livre de qualquer complexo de inferioridade. O fluxo da riqueza. Um engenheiro amigo meu declarou-me possuir uma norma para o sucesso de cada empregado de sua organização. Nas reuniões que promovia, dizia-lhes constantemente que participariam do desenvolvimento da empresa e que, se trabalhassem diligente e harmoniosamente, teriam sucesso bastante rápido. Comparava sua empresa a uma escada que levaria os empregados dedicados, zelosos e habilidosos a atingir a riqueza e que só aqueles que assim não fossem não conseguiriam galgar, e por sua própria culpa. De tempos em tempos, todos os empregados eram informados dos progressos verificados na empresa e trimestralmente seu lucro era proporcionalmente distribuído entre eles. Essa empresa jamais teve de substituir qualquer de seus empregados, que, com o passar do tempo, vieram a constituir uma família industrial extremamente leal e unida. Prevalecia entre os empregados o espírito de cooperação e não de competição. Novos clientes continuam a surgir e diversas filiais foram abertas, aumentando consideravelmente o fluxo de riquezas para essa firma de engenharia. Bênção e riqueza. A causa de suas dificuldades reside em seu estado mental. Admita e acredite que todos os recursos e riquezas do Ser Infinito estão à sua disposição e buscam concretizar-se através do seu ser. Muitas pessoas deixam-se possuir pela ideia ou pensamento
dominante de que nada realmente lhes pertence e que devem empenhar-se na conquista da riqueza, sem o que jamais a alcançarão. Abençoe aqueles cuja prosperidade, sucesso e vastas riquezas você inveja e reze, específica e positivamente, para que fiquem cada vez mais ricos e obtenham maior sucesso, abençoando-os também por isso. Ao proceder desse modo você estará sensibilizando seu próprio estado mental, pois, ao orar daquela forma e ao desejar sinceramente todas as benesses àqueles que conseguiram galgar a escada da vida e que são evidentemente muito mais ricos, você se fará presente na consciência do ser que, possuindo todas as coisas, extrai de suas riquezas internas e externas dádivas abundantes para todas as pessoas. Em outras palavras, beneficiando outros e contribuindo para a sua prosperidade, você estará também se beneficiando e contribuindo para a sua própria prosperidade. É por isso que os ricos ficam sempre mais ricos e os pobres, mais pobres. Estes últimos são geralmente invejosos e cheios de ódio, e essas emoções negativas fazem com que seus rendimentos sejam cada vez mais exíguos. É o seu próprio estado mental que os prejudica e não um desígnio maligno. O Banco Universal. Um vendedor precisava de um automóvel no exercício do seu novo emprego, mas não dispunha de dinheiro para comprá-lo. Sabia entretanto como descontar um cheque em seu banco mental. Após obter o novo emprego, disse-me que ao chegar em casa criou a imagem mental do carro que desejava, na firme certeza de que o mesmo lhe seria proporcionado. Reivindiquei-o como se já fosse meu, prosseguiu, e podia até mesmo sentir sua direção em minhas mãos, assim como também a maciez da sua forração. Pouco tempo depois, veio a travar conhecimento com um vizinho seu que estava de partida para a Europa, onde iria demorar-se por aproximadamente 6 meses, e que lhe disse: fique com o meu carro até a minha volta, quando então você já estará em condições de adquirir seu próprio carro. O automóvel desse vizinho era exatamente do mesmo modelo e marca do carro que ele havia visualizado. E muito antes da sua volta da Europa, aquele vendedor já dispunha de dinheiro suficiente para comprar seu próprio carro, pois descobrira, em tempo, que em seu banco interior havia à sua disposição recursos infinitos e intermináveis. É do agrado do vosso Pai dar-vos o seu reino. Lucas 12:32. Oração contra a inveja e o ressentimento. Sei que todos os homens são meus irmãos e que todos somos filhos do mesmo Pai. Desejo a todos saúde, felicidade, abundância e todas as benesses e riquezas da vida. Desejo sinceramente, pois tudo que desejo para os outros é o que desejo para mim próprio, e sei que, ao beneficiar os outros, estou também beneficiando a mim mesmo. O amor de Deus emana através do meu ser para toda a humanidade. Abençoo todos aqueles que são mais ricos do que eu e também os que me criticam e falam mal de mim. Fico satisfeito em ver o sucesso e a prosperidade de todos os meus colaboradores. Mantenho a minha mente aberta a todas as riquezas do céu e dedico amor a todas as pessoas. Rezo para que as riquezas de Deus inundem a mente e o coração de todos. Dou graças a Deus pelas riquezas que já me concedeu. Isto é maravilhoso. Síntese do capítulo V. Pontos importantes. 1. O rico fica cada vez mais rico e atrai maior número de riquezas porque tem consciência de que existem as riquezas infinitas de Deus. A expectativa permanente e sincera de riquezas faz com que riquezas de todo tipo fluam para você de todas as direções. 2. O espírito de competição limita as suas possibilidades. Procure ser um elemento produtor e cooperador e se convença de que pode ter todas as riquezas que deseja sem ter de tirá-las de quem quer que seja. Da mesma forma que não há insuficiência de ar,
Não há também limitações nas riquezas infinitas do universo. 3. Você pode chegar até onde sua visão alcança. Estabeleça uma imagem mental daquilo que deseja realizar, ponha em sua realização todo o seu sentimento, que ela virá a se tornar realidade. 4. O bloqueio à riqueza reside nos mais profundos recessos da sua mente. A inveja é um bloqueio ao fluxo de riquezas e atrai a miséria e a penúria. 5. Deseje tudo de bom aos outros, que também será beneficiado. O navio que se destina a seu irmão tem também você como destino. 6. Faça com que seu negócio seja uma escada que todos os seus empregados possam galgar para atingir a riqueza. Você também fica rico ao tornar os outros ricos e remunerando cada um pelo seu justo valor. 7. Seu subconsciente é um banco e, muito embora você não disponha de dinheiro para satisfazer uma necessidade ou desejo, pode ali estabelecer uma imagem mental daquilo que deseja e sentir a sua realidade, e por meios ignorados, aquela imagem virá a se concretizar. 8. Rejubile-se com o sucesso e prosperidade de todos os seus colaboradores. Reze diariamente para que todas as riquezas de Deus inundem as mentes e os corações de todos os homens em todas as partes do mundo. Não temas quando alguém se enriquecer, quando for aumentada a glória da sua casa. Salmos 49, 16. Capítulo 8. A produção de riquezas tangíveis. Ao se meditar e considerar a prodigalidade da natureza, chega-se à conclusão de que existe a abundância de todas as coisas. A natureza é exuberante, extravagante, abundante. A qualquer parte que se vá, adquirimos consciência da grandeza da sua exuberância. As leis da vida visam a proporcionar-nos riquezas ilimitadas, muito superiores às nossas necessidades diárias. A Bíblia diz: a Deus pertence a terra e a sua plenitude. Salmos 24, 1. A carência existe apenas em consequência da avareza, do egoísmo, do medo e da má utilização dos recursos da natureza pelo homem, pois quando são usados métodos sábios e justos no seu cultivo e distribuição, há sempre mais do que o suficiente para todos em riquezas tangíveis da vida. A riqueza pode ser tangível. Muitos anos atrás, tive uma conversa bem interessante com um dentista de Sydney, na Austrália, onde me encontrava fazendo uma série de preleções sobre o tema Os Milagres do seu subconsciente. Aquele dentista declarou-me, naquela oportunidade, que no início da sua carreira possuía uma mente de tostão e, em consequência, somente atraía clientes com a mesma mentalidade e dotados de situação financeira das mais modestas. Vejamos como introduziu riquezas tangíveis em sua vida. Certa noite, ao voltar para casa a pé, após minha preleção sobre a força da imagem mental, ele começou a imaginar que todo o ar à sua volta estava inundado de notas de libras esterlinas, o ar parecia-lhe estar saturado delas. Confidenciou-me que essa imagem era tão real e vívida como as árvores existentes do lado de fora da sua casa e que começou a encher seus bolsos com notas imaginárias de todos os valores, que lhe pareciam absolutamente reais e tangíveis. Subitamente concluiu que havia riquezas sem limites que podiam ser atraídas e possuídas por todos aqueles que tivessem fé, receptividade e imaginação para considerar a existência das riquezas de Deus. Após essa experiência, aquele dentista conseguiu atrair uma clientela de pessoas prósperas e de prestígio, passando até a ter mais clientes do que poderia atender. Sua atitude mental anterior, estreita e de frugalidade excessiva, mantinha à distância os clientes que dispunham de boa situação financeira. Ele descobrira finalmente o poder da sua imagem mental para produzir riquezas de todos os tipos. Um certo modo de pensar.
Se você, por exemplo, deseja um piano ou um órgão, não quero dizer que tudo que tenha de fazer seja formar mentalmente uma imagem do instrumento para que prontamente tome forma e apareça em sua sala. Caso você tenha dinheiro, tudo que tem a fazer é comprar um. Suponha, entretanto, que você necessita de um piano para estudar, mas que não dispõe de dinheiro para comprá-lo. Pense então em um piano lindo, imagine-o em sua sala, passe as mãos sobre o teclado, sinta a sua solidez e a sua tangibilidade. Passe uma vez mais as mãos sobre a sua superfície e pense de forma positiva que o piano já está ali. Ele está realmente em sua mente, pois antes de se tornar um instrumento físico existiu primeiro na mente de seu fabricante. Após formar em sua mente a imagem do piano, considere-o como seu e convença-se de que seu subconsciente fará o que for necessário para que, de acordo com a divina ordem, venha a se tornar uma realidade. A inteligência infinita existente em seu subconsciente atuará sobre a mente dos outros, fazendo com que o piano venha a ser seu, sem que você saiba como. O pensamento foi a origem da criação de todas as máquinas e instrumentos do mundo e está constantemente criando milhões de outras coisas, como novos carros, máquinas de escrever, computadores, rádios, televisores, instrumentos musicais e um sem número de aparelhos domésticos de todos os tipos. Todas essas invenções, descobertas e melhoramentos de nossa era das máquinas e do espaço foram produzidos pelos homens mediante um certo modo de pensar. O milagre da imaginação. Em 1944, uma pequena menina espanhola morava a pouca distância de mim. Eu conhecia bem sua família e de vez em quando ia à sua casa visitar seus pais. Ela havia feito 8 anos e frequentava diariamente a escola paroquial do lugar. Há meses, aquela menina vinha pedindo a seus pais uma bicicleta para passear no Parque Central e a resposta constante de sua mãe era a seguinte: deixe de me aborrecer. Você sabe que estamos em guerra e que por isso não há bicicletas no mercado. A menina, entretanto, insistia no pedido, apenas para aborrecimento de seus pais. Era uma menina forte e disposta, que vivia brigando com os meninos da vizinhança e que, vez por outra, arranjava um olho negro. Uma noite eu lhe disse: Mary, você pode conseguir a sua bicicleta e eu sei como. Seus olhos começaram imediatamente a brilhar e ela, muito tensa, perguntou-me: como? Eis o coloque o que tivemos, autor, vá imediatamente para a cama e feche os olhos. Imagine então claramente que seus 2 amiguinhos estão andando na sua bicicleta no Parque Central e veja como estão risonhos. Deus deseja que você divida sua bicicleta com seus amiguinhos, para fazê-los também felizes. Mary, está bem, se é isso que Deus deseja que eu faça, estou de acordo, mas mamãe me disse que Papai Noel não poderia trazer-me uma bicicleta no Natal e faltam apenas 2 semanas. Autor, faça como lhe disse. Quando estiver na cama, feche os olhos e imagine-se andando de bicicleta no Parque Central. É importante que você veja também os seus amiguinhos andando na sua bicicleta, como já lhe disse antes, veja-os rindo e cheios de alegria. Você obterá a sua bicicleta. Deus dirá a Papai Noel onde pode encontrar uma. Agora vá dormir e durma um sono bastante profundo. No dia seguinte, ao entardecer, por volta das 6 horas, Mary, que se encontrava numa loja de artigos variados em companhia de uma outra menina, começou subitamente a chorar. Uma senhora que estava próxima, observando o fato, perguntou-lhe suavemente: o que houve, minha menina? Alguém a machucou? Mary responde-lhe: não, senhora, mas ontem à noite um homem esteve em nossa casa e disse-me que Deus diria a Papai Noel onde poderia encontrar uma bicicleta para trazer-me no Natal.
já está ficando escuro e a bicicleta ainda não apareceu. A senhora ficou sensibilizada e disse-lhe: esse homem não tinha o direito de dizer-lhe tal coisa. E tomando a menina pela mão, levou até o seu apartamento nas proximidades e deu-lhe uma bicicleta que pertencera à sua filha, que falecera há 2 anos, dizendo-lhe que sempre desejara poder dá-la a uma criança que acreditasse em Deus. Este é o poder da imaginação. Seja feito segundo a vossa fé, Mateus 9:29. Porque ele não obtinha resultados tangíveis. Falei recentemente com um homem que havia ido à falência, que havia perdido até a própria casa e que ainda por cima sofria de artrite, e quanto mais lutava para recuperar-se, mais afundava em dificuldades. Estava em um círculo vicioso. Perguntou-me ele: por que nada consigo? Frequento regularmente a igreja, faço minhas orações, leio os salmos e tenho feito bem a muita gente. Por que estou sendo punido por Deus? É verdade que ele ia à igreja regularmente e fazia suas orações, mas consegui descobrir que a razão pela qual não obtinha resultados tangíveis, apesar de seus esforços e orações, residia no fato de, há mais de 10 anos, odiar um sócio seu. Ele vinha sendo prejudicado por um sentimento de vingança e maldade por sua obstinação em não perdoar, invocando sempre imprecações e maledicências contra aquele seu sócio. Esse seu estado de espírito constituía na realidade o seu bloqueio. Fiz-lhe ver que seus pensamentos com relação ao sócio, por serem de ódio, de vingança e de rancor, geravam emoções negativas em seu subconsciente que, necessitando de extravasamento, o fazia sob a forma de limitações e deficiências, que se manifestavam finalmente como doenças e através da falência. O remédio para essa situação foi fácil e consistiu em buscar sintonia com a paz interior de Deus e no reconhecimento de que a sua sabedoria, existente em seu íntimo, lhe proporcionaria uma recuperação divina sob a forma e na oportunidade da sua escolha. Ele depositou suas esperanças em Deus, a fonte inexaurível, origem de todas as coisas, e começou diariamente a abençoar o homem que odiara e a proclamar-se como um elemento de Deus difusor de paz, saúde, harmonia e abundância. Em poucos meses, a situação modificou-se completamente para melhor e ele passou a sentir-se como se estivesse na crista de uma onda que o conduzia para o sucesso, a prosperidade e a consecução dos seus objetivos. Uma refugiada de guerra obtém resultados maravilhosos. Uma mulher bonita, encantadora e dotada de boa formação religiosa assiste, todos os domingos pela manhã, a minhas preleções em Los Angeles e certa vez contou-me uma história fascinante sobre a sua infância, passada sob as mais sórdidas e miseráveis condições. Ela crescera em uma espécie de gueto, na Rússia, onde sistematicamente se verificava uma série de violências contra os judeus. Em geral faminta e andrajosa, acalentava o desejo indomável de ir para a América estudar música, de romper as barreiras sociais e de corajosamente libertar-se da servidão em que vivia. Ao irromper a guerra, alistou-se voluntariamente como enfermeira no exército russo e posteriormente foi feita prisioneira pelos alemães, dedicando-se ao tratamento de todos os demais prisioneiros do campo de concentração. Enquanto trabalhava, cultivava, entretanto, a imagem mental constante de estar abraçando um tio seu que vivia em Los Angeles, podia até mesmo, em sua mente, ouvi-lo dizer repetidamente: "Seja bem-vinda à América." E todas as noites adormecia ouvindo a voz imaginária do seu tio dizendo-lhe: "Seja bem-vinda à América." Com a chegada das forças americanas ao campo de concentração em que se encontrava confinada, ela passou a servir-lhes de intérprete.
Mais tarde, veio a enamorar-se de um oficial de infantaria americano e acabou por encontrar um meio de ir para os Estados Unidos. Hoje em dia, é uma musicista maravilhosa e uma professora de música esplêndida, sendo adorada por todos os seus alunos. Possui uma renda formidável, vive em um bairro muito elegante e dispõe de todo o dinheiro de que necessita para fazer tudo que deseja, inclusive viajar frequentemente para muitas partes do mundo. Essa mulher é uma demonstração de como se pode ir da pobreza à riqueza e conseguiu realmente atingir a mais alta posição em matéria de realização humana. Jamais permitiu que o ressentimento, a amargura e o ódio envenenassem a sua alma, sempre soube da existência, em seu íntimo, de uma força que lhe permitiria triunfar sobre todas as vicissitudes do mundo e ascender às maiores alturas. Sua passagem bíblica favorita é a seguinte: de que modo vos trouxe sobre asas de águias e vos cheguei a mim, Êxodo 19, 4. 3 palavras produzem riqueza. Uma atriz de cinema disse-me ter obtido resultados maravilhosos após haver afastado da sua mente as más ideias e os pensamentos nefastos que frequentemente a povoavam. Para isso usava com convicção as palavras alegria, sucesso, riqueza, adotando o hábito de murmurá-las para si própria enquanto arrumava a casa. Após a repetição dessas palavras durante 10 ou 15 minutos, ela se sentia reconfortada e com sua mente estimulada. Desde então, sempre que se sentia reconfortada e com sua mente estimulada. Desde então, sempre que se sentia deprimida por causa das finanças ou com falta de contratos, começava a cantarolar repetidamente aquelas 3 palavras. Ele descobriu que essas 3 palavras tinham um poder tremendo por traduzirem elementos invisíveis mas altamente poderosos existentes em seu subconsciente. Em vista disso, fixou a mente em suas formas materiais, fazendo com que afinal viessem a se concretizar em sua vida. Nunca deixou de ter um contrato a cumprir e há 8 anos que seu tempo tem estado tomado, indo de um sucesso para outro. Sua descoberta consistiu na verdade muito simples de que as condições e circunstâncias de sua vida eram causadas pelo seu próprio estado de depressão e preocupação. A mudança do seu estado de espírito, geralmente dominado pelo medo, pela preocupação e pela depressão, fez com que as circunstâncias exteriores prontamente melhorassem. Comece desde logo a cantar sua silenciosa canção de triunfo, alegria, sucesso, riqueza, que coisas maravilhosas acontecerão em sua vida. Deus deseja que você seja rico. A lei da vida é de abundância e não de pobreza. Deus é infinito, inexaurível e ilimitado, fonte eterna de recursos em profusão. Você dispõe de um elemento de apoio infinito, pois sendo os recursos de Deus infinitos os seus também o são, porquanto você e ele constituem um único ser. Deus deu-lhe mãos com as quais pode tocar as suas melodias e também construir lindas estruturas, edifícios e templos dedicados à sua glória e honra. É desejo de Deus que você demonstre os seus talentos de uma forma maravilhosa. Deus dotou-o de voz para que cante para todos suas canções de amor e de olhos para que possa ver línguas em árvores, sermões em pedras, canções em córregos e Deus em todas as coisas. Seu desejo de dançar é uma forma encontrada por Deus para revelar-lhe que o universo é uma dança de forças e que todo o mundo é uma dança de Deus. Seu desejo de pintar um pôr do sol traduz a expressão, através de você, da beleza indescritível de Deus. Seus ouvidos lhe foram dados para ouvir a música divina e sua voz suave e firme dados para ouvir a música divina e sua voz suave e firme dizer-lhe, este é o caminho, siga por ele.
Seu desejo de viajar e de explorar o mundo traduz a vontade de Deus em fazer com que você conheça e explore as suas maravilhas a fim de apreciar a beleza, a ordem, a simetria, o ritmo e a proporção de todas as coisas. Deus deseja que você seja feliz, jovial e livre, que viva numa casa luxuosa e que se vista elegantemente. Deus deseja que você tenha uma vida gloriosa e triunfante. Porque Deus é o que realiza em vós o querer e o executar, Filipenses 2:13, segundo nos diz S. João. O desejo de riqueza que você possui é a revelação infinita de suas riquezas e de suas palavras. Filho, tu sempre estás comigo e tudo, que é meu é teu, Lucas 15:31. Síntese do capítulo Vi. Pense nestas coisas. 1. A natureza é exuberante, extravagante e abundante. As leis da vida visam a proporcionar-lhe riquezas ilimitadas. 2. As pessoas dotadas de atitude mental estreita e frugal atraem aquelas que possuem o complexo da pobreza e jamais ficam ricas. 3. Pense claramente no objeto que deseja, veja-o em sua sala e com mãos imaginárias procure sentir a sua solidez e tangibilidade, que ele se tornará realidade. 4. Quando se aceita mentalmente alguma coisa como verdadeira, o subconsciente faz com que ela venha a se concretizar sem que se saiba como, por exemplo, da mesma forma que uma pessoa totalmente estranha deu uma bicicleta de presente a uma menina que rezava para ganhar uma. 5. Pensamentos de ódio, rancor e vingança bloqueiam seus desejos de riqueza, pois fazem com que a riqueza se afaste de você ao invés de atraí-la. Deseje a todos aquilo que deseja para você mesmo, pois esse é o segredo para a obtenção de riquezas. 6. Existe uma fórmula para se fazer uma fortuna de milhões de dólares. Reitere essa verdade com sentimento, convicção e persistência e terá todas as riquezas de que necessita durante toda a sua vida, além de prosperidade superior a todas as suas expectativas. 7. Há 3 palavras que realizam maravilhas. Cante-as e inscreva-as em seu coração: alegria, sucesso, riqueza. Elas são verdades de Deus e também são verdadeiras para você. 8. Deus deseja que você seja feliz, rico, jovial e livre também, que tenha uma vida de maior abundância. Há em Deus plenitude de alegria e ausência absoluta de escuridão. Capítulo 9. Todos os negócios são de Deus. Todas as formas de atividade deste mundo são parte da ação onipresente de Deus. Há somente um poder supremo que ativa e anima todas as coisas e pessoas. Pode-se falar de atividades espirituais e seculares, mas todo trabalho é na realidade espiritual quando se põe amor naquilo que se faz e quando é feito em honra e para a glória de Deus. Um carpinteiro que faz uma casa dentro de princípios universais, que sente prazer naquilo que está fazendo e se rejubila em ser útil aos outros, está realizando trabalho espiritual, da mesma forma que um sacerdote ao explanar o significado dos 10 mandamentos. Ao se fazer uma lâmina ou creme de barbear, um automóvel ou qualquer outra coisa nova, o desejo é o de servir aos outros jovialmente, de contribuir para a humanidade de certa forma útil e construtiva, aplicando a regra de ouro em todas as transações. Você estará trabalhando para Deus e Ele, por sua própria natureza, também estará trabalhando para você, e quem então poderá estar contra você? Não há, portanto, poder algum na terra ou no céu para impedir o seu sucesso e a sua prosperidade nos negócios. Oração de prosperidade nos negócios. Sei e acredito que meu negócio é também um negócio de Deus, de quem sou sócio em todos os meus empreendimentos, pois sua luz, amor, sinceridade e inspiração enchem totalmente minha mente e meu coração.
Soluciono todos os meus problemas depositando integralmente confiança no poder divino existente em meu íntimo e sei que essa presença me apoia sob todos os aspectos. Sinto-me agora em segurança e em paz. Estou hoje possuído de completa tranquilidade, pois há sempre uma solução divina para todos os meus problemas. Compreendo perfeitamente todas as pessoas e sou por elas também compreendido. Sei que todas as minhas relações comerciais estão de acordo com a lei divina da harmonia, como também que Deus se acha presente em todos os meus clientes e fregueses. Trabalho em harmonia com todas as pessoas para que a felicidade, a prosperidade e a paz reinem supremas. Deus é o verdadeiro empregador. Uma jovem senhora que trabalhava para uma grande organização de âmbito continental relatou-me o seguinte: eu costumava mudar frequentemente de emprego, buscando ganhar mais dinheiro e me aperfeiçoar. Desde, entretanto, que me convenci de que Deus era o meu verdadeiro empregador, de que eu trabalhava para Ele e de que todas as riquezas me eram proporcionadas por Ele, passei a desfrutar de ótima situação e a perceber magnífico salário, isto 6 anos atrás. Trabalho agora com o vice-presidente executivo da empresa. É a coisa mais maravilhosa do mundo verificar que Deus é o único empregador e que não se está trabalhando para homens e sim para Ele. Agora canto, rio e me rejubilo com o meu trabalho, sentindo-me em segurança e em paz. É maravilhoso. Como encontrar o verdadeiro patrão? Alguns anos atrás, um profissional de farmácia visitou-me em Dallas, no Texas, queixando-se de que seu patrão era petulante, estapafúrdio e rabugento e ainda por cima muito difícil de lidar-se. Disse-me ainda ele: a única coisa que me retém ali é o salário, que é bom, mas eu o detesto tanto, que chego a me sentir como se estivesse queimando por dentro. E, além disso, todos os outros assistentes já foram promovidos, menos eu. Esse jovem rapaz havia instalado ditadores, déspotas e bandidos em sua própria mente sob a forma de sentimentos de ódio, ressentimento e rancor. Essa atitude mental negativa dominava-o inteiramente e comandava todos os seus pensamentos, sentimentos e reações. Expliquei-lhe que o exterior sempre reflete o interior, que ele se estava magoando e impedindo seu próprio sucesso profissional e financeiro e que o seu ressentimento e hostilidade não pagavam dividendos. Ele prontamente percebeu que o modo como se sentia interiormente era determinado por sua forma de pensar. Mudou então visceralmente de atitude mental e incutiu em sua mente ideias de sucesso, harmonia e prosperidade, com as quais passou a viver alimentando-as regular e sistematicamente, intencional e sinceramente, adotou como norma desejar paz, harmonia e felicidade seu empregador. Algumas semanas mais tarde, descobriu que essa sua nova atitude era o seu verdadeiro patrão e que o controle da sua vida era, sem dúvida, função das ideias existentes em sua mente. Constatou também, pouco depois, que a atitude do seu empregador para com ele também se modificara, indo a ponto de promovê-lo a gerente de uma de suas filiais com um considerável aumento de salário. Sua mudança de atitude havia obviamente transformado tudo. O segredo do sucesso em vendas. Há pouco tempo estive conversando com um jovem vendedor cujos rendimentos anuais vão aproximadamente a $25.000 e que me disse ser o seu primeiro pensamento nas vendas o de servir, que sempre procura fazer com que o seu cliente ganhe ou economize dinheiro e que jamais tira vantagem, de qualquer espécie, dos seus clientes. Disse-me também que nunca procura impingir a seus clientes mercadoria que os mesmos não possam realmente usar ou vender. Quando não pode atender ou suprir as necessidades de um cliente, disse-me que sempre lhe indica uma outra pessoa que possui aquilo que o cliente deseja.
Isto, disse-me ainda, é simplesmente a regra de ouro em ação. Todos os seus clientes o estimam profundamente. É verdade que, com esse procedimento, já perdeu muitas encomendas, mas por outro lado ganhou centenas delas e seu total de vendas anuais supera o de todos os outros vendedores da companhia. A sinceridade, honestidade e zelo desse rapaz transmitem-se ao subconsciente de seus clientes que, por sua vez, lhe retribuem com confiança e crédito. A prática da regra de ouro é o segredo do seu sucesso nas vendas, assim como da sua subsequente promoção a uma função de nível executivo. O verdadeiro segredo está em tratar seus clientes exatamente da mesma forma como você gostaria de ser tratado por eles, se a situação se invertesse. Diga ao seu cliente, freguês ou comprador da sua casa ou terreno aquilo que você gostaria de ouvir, se ele estivesse comprando a sua mercadoria ou o seu terreno. Ao proceder desse modo, todas as pessoas do mundo se sentirão compelidas a fazer-lhe o bem e você se transformará em um fabuloso sucesso como vendedor. Sua voz pode ser a voz de Deus. Conheci um rapaz de 17 anos nascido em Nova York num lugar chamado de Cozinha do Inferno que assistiu algumas preleções que fiz naquela cidade muitos anos atrás. Aquele rapaz era dotado de uma voz maravilhosa, embora não cultivada e sem qualquer treinamento profissional. Disse-lhe, naquela oportunidade, que a imagem a que sua mente desse atenção se ficharia em seu subconsciente viria a se tornar posteriormente em realidade, pois que sempre há uma reação do subconsciente estimula pela imagem mental formada conscientemente em sua mente. Esse rapaz passou então, ao chegar em casa, a sentar-se sossegadamente em seu quarto, a relaxar totalmente o seu corpo e a imaginar-se vividamente cantando ao microfone, chegado até o ponto de sentir o instrumento, e afirmava com convicção: minha voz é a voz de Deus, canto de forma majestosa e gloriosa. E ouvi-me congratular-me com ele pelos magníficos contratos assinados e gabar a excelência da sua voz. A sua atenção e devoção, regular e sistemática, àquela imagem mental acabou por impressionar profundamente o seu subconsciente. Pouco tempo depois, um famoso professor de canto de Nova York ofereceu-se para dar-lhe lições gratuitas várias vezes por semana, pois em sua opinião as possibilidades do rapaz eram muito boas. Por fim, veio assinar um contrato que lhe proporcionou a oportunidade de viajar para cantar nos melhores salões da Europa, da Ásia, da África do Sul, e de muitos outros lugares. Suas dificuldades financeiras acabaram-se, pois o contrato incluía também uma remuneração substancial. Seus talentos ocultos e sua habilidade em revelá-los constituíam suas verdadeiras riquezas. Seu negócio era também um negócio de Deus, uma vez que seus predicados naturais para cantar eram uma dádiva sua. Sua voz pode também ser a voz de Deus em suas atividades diárias, se você realmente se dispuser a liberar o seu poder infinito. Modo seguro de prosperar. Um sacerdote amigo meu disse-me certa vez que, em seus primeiros dias como padre, ele e sua igreja haviam tido muitas dificuldades financeiras, mas que finalmente descobriram um modo seguro de expandir-se e de prosperar. Esse modo consistia em fazer a si próprio estas duas perguntas: como posso ser mais útil para os meus semelhantes, e como posso contribuir mais para a humanidade? Eis a técnica ou processo que usava e que lhe deu resultados maravilhosos. Ele afirmava convicta e sinceramente: Deus me revela os melhores meios de apresentar as suas verdades aos meus semelhantes. Quase imediatamente recursos começaram a surgir, permitindo-lhe dentro de poucos meses pagar a hipoteca da igreja e não mais deixando que viesse a se preocupar com dinheiro.
Da mesma forma, você também jamais terá de se preocupar com dinheiro para a expansão do seu negócio. Se incutir em sua mente o seguinte: Deus me revela os melhores meios de servir aos meus semelhantes. De start, ideias novas e criativas lhe ocorrerão e seus negócios prosperarão sob todos os aspectos. Como vir a dirigir uma empresa de 200 milhões de dólares? Após uma preleção na cidade de Phoenix, no Arizona, um homem veio conversar comigo e disse-me que, quando era gerente de vendas de uma determinada organização, havia sofrido um colapso nervoso e também um ataque cardíaco em consequência da pressão, da tensão e da disputa política existente na organização. Havia, entretanto, depois de totalmente recuperado, retornado às suas funções e adotado o seguinte procedimento: todas as manhãs, fechava a porta do seu escritório e passava de 10 a 15 minutos conversando ou comunicando-se com Deus. Proclamava que sua inteligência infinita dirigia todas as suas atividades do dia, que o amor e a harmonia divinos prevaleciam sempre sobre a discórdia, que todas as suas decisões, apreciações e compras seriam orientadas pela sabedoria de Deus e que seu intelecto, som a sua bênção, lhe revelaria o plano perfeito a cumprir e o caminho a seguir. Sinceramente declarava que Deus conhecia todas as respostas dos seus problemas e que ele se considerava uma criatura de Deus, que quando recorria à sua sabedoria suprema era sempre atendido. E protestava sinceramente: a lei e a ordem divinas dirigem os meus atos, a junta de diretores e toda a organização. Eu irradio amor, paz, prosperidade e sinceridade para todos. E mais ainda, após a adoção de tal procedimento, jamais perdeu um dia de trabalho, passando a sentir-se cada vez mais saudável e feliz. Novas e criativas ideias para a expansão e promoção dos produtos da companhia continuamente lhe ocorriam, fazendo com que o negócio progredisse além de qualquer expectativa. Foi-lhe inclusive facultado galgar a escada do setor executivo, vindo, em menos de 2 anos, a ser eleito presidente de uma enorme corporação com um salário fabuloso. Aquele homem conseguiu provar a si próprio que os negócios de Deus são sempre prósperos. Você pode fazer o mesmo. O dia de hoje não está hipotecado. Se você não pode amortizar a hipoteca hoje, não dispõe de recursos para pagar determinadas contas ou está antecipando o fracasso, lembre-se de que tudo que tem a fazer é modificar o seu atual modo de pensar para que as condições também se modifiquem. O seu comportamento é a expressão constante da sua atividade mental. O que lhe acontece a cada momento é apenas decorrência do pensamento e do sentimento. Pense de forma correta no presente, pois o futuro é sempre a manifestação do pensamento presente. Modifique logo seu modo de pensar, de forma a torná-lo harmonioso, pacífico e promissor. Suas dificuldades presentes são consequência do seu modo de pensar atual. Não existe tempo ou espaço para a mente divina. Seu bem-estar consiste literalmente no momento presente. O passado e o futuro são também pensamentos presentes, pois o ato de pensar somente pode ser exercido no momento presente, o momento que se vive. A modificação desse momento implica também na do seu próprio destino. O único momento passível de controle é o momento presente, o que justifica a antiga expressão dos místicos hindus: Deus, seu bem-estar, é o presente eterno. 3 etapas para o sucesso comercial. Uma jovem senhora era dona de um elegante salão de beleza. Sua mãe, entretanto, ficou doente, levando-a a permanecer tempo considerável em casa para tratá-la e a negligenciar o seu negócio. Durante sua ausência, 2 de seus empregados deram um desfalque, deixando-a seriamente endividada. Decidiu ela,
Então, usar as 3 etapas que se seguem para se refazer das perdas sofridas. Primeira etapa, imaginou que o gerente do banco local a cumprimentava pelos substanciais depósitos bancários que vinha fazendo e deixava-se ficar assim imaginando por aproximadamente 5 minutos de cada vez. Segunda parte, em sua imaginação, ouvia sua mãe dizer-lhe que estava muito feliz por saber que seu negócio ia muito bem e por ter fregueses tão maravilhosos. E permanecia, feliz e alegre, a ouvir sua mãe falar dessa maneira por cerca de 3 a 5 minutos. Terceira parte, pouco antes de ir para a cama, afirmava: estou proporcionando a todos um serviço magnífico e Deus, por meu intermédio, abençoa todas as pessoas que comparecem a meu salão. Em menos de 3 semanas, seu negócio começou a prosperar extraordinariamente a ponto de obrigá-la a admitir novos empregados, e nesse intervalo de tempo veio a se casar, recebendo do marido, como presente, a importância de $20.000, o que lhe possibilitou ampliar o seu negócio e abrir novas instalações. A verdade sobre compra e venda. Sou frequentemente consultado sobre problemas de compra e venda de terrenos, edifícios e lojas, mas na realidade este assunto se aplica a qualquer tipo de artigo que se queira comprar ou vender. O desejo de vender alguma coisa traduz, na verdade, a pretensão de dispor de uma propriedade ou casa porque se deseja mudar, e significa também que há alguém disposto a recebê-la. Ao comprar ou vender, imagine estar instantaneamente em contato com o vendedor ou comprador ideal no local adequado, que seu subconsciente fará com que tal aconteça. Esse procedimento porá em funcionamento a lei da atração e você se encontrará, de um momento para outro, fazendo negócio com uma pessoa absolutamente satisfeita com a transação, tudo na mais divina ordem. O preço que você fizer será sempre o correto e justo se, numa operação inversa, você se dispusesse a pagá-lo. Orações diárias para sucesso financeiro. Não sabiais que importa ocupar-me nas coisas do meu Pai, Lucas 2:49. Sei que o meu negócio, profissão ou atividade também são de Deus. Os negócios de Deus são sempre basicamente bem-sucedidos. Minha compreensão e sabedoria se desenvolvem a cada dia. Sei, acredito e aceito o fato de que a lei divina da abundância está sempre me beneficiando, assim como também a todos os demais à minha volta. Meu negócio ou profissão é absolutamente correto. As ideias, recursos, mercadorias e contatos de que necessito são presente e permanentemente meus e atraídos irresistivelmente para mim pela lei da atração universal. Deus é a vida do meu negócio. Sou divinamente inspirado e guiado sob todos os aspectos. Todos os dias me são proporcionadas oportunidades maravilhosas de prosperar, crescer e progredir. Estou contribuindo para o bem-estar geral. Sou um grande sucesso, pois negocio com os outros como gostaria que negociassem comigo. Síntese do capítulo X. Proporcione a si próprio bons pensamentos comerciais. 1. Todos os negócios pertencem também a Deus e seus negócios são sempre prósperos. Faça tudo com prazer e alegria para a glória de Deus. 2. Reconheça a Deus como seu sócio em todas as transações comerciais e também a sua presença em todos os seus clientes e fregueses para merecer a sua orientação e direção sob todos os aspectos. 3. Admita ser Deus seu único empregador, pois assim fazendo se sentirá sempre proveitosamente empregado e dotado de permanente sensação de segurança. 4. Sua atitude mental dominante é o seu verdadeiro patrão. As ideias são os nossos senhores e determinam nossas atitudes.
Incuta em sua mente ideias são os nossos senhores e prosperidade as estimule com convicção, você verificará que a existência interior de um bom patrão fará com que o mesmo ocorra exteriormente. 5. O sucesso nas vendas depende essencialmente do serviço prestado ao freguês, tudo mais é consequência. 6. Aqueles que possuem o dom de saber cantar devem convencer-se de que sua voz é de Deus e que o seu modo de cantar arrebata e delicia as plateias, pois assim fazendo estarão no caminho certo da fama e da glória. 7. Se os seus negócios não se estiverem desenvolvendo bem, faça a seguinte oração: Inteligência infinita, conceda-me a graça de mostrar-me melhores modos de servir. Isto será o suficiente para que os negócios passem a prosperar extraordinariamente. 8. Suas experiências de hoje não são motivadas pelo que aconteceu ontem, mas sim uma exteriorização do seu pensamento presente. Mude o seu modo de pensar que tudo se transformará. O único momento é o presente, o próprio futuro é determinado pelo seu pensamento presente. 9. Ao comprar e vender, convença-se de que está instantaneamente em contato com o vendedor ou comprador ideal no momento adequado. A lei da atração fará com que você se encontrem e façam uma transação harmoniosa, pacífica e mutuamente satisfatória. Capítulo 10. A Lei do Crescimento. Na primeira epístola aos Coríntios lê-se: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Crescimento, desenvolvimento é o que todos os homens e mulheres do mundo buscam, é uma exigência de Deus existente em seu íntimo e que tende a se manifestar, de forma cada vez mais completa, em todas as fases de suas vidas. Seu desejo de ficar rico, de prosperar e de se desenvolver é um impulso fundamental do seu próprio ser. Você deseja ampliar o círculo dos seus bons amigos, assim como possuir também maior quantidade e melhor qualidade de alimentos, roupas, automóveis, casas e de todas as boas coisas da vida. E mais do que tudo, você deseja viajar mais, aprender mais sobre os seus poderes interiores e experimentar uma medida de beleza. Você deseja, em síntese, viver uma vida de maior abundância. Você planta um grão de trigo e molha o solo, mas é Deus quem lhe dá o crescimento multiplicando uma centena ou milhares de vezes seus grãos. Igualmente, tudo aquilo que você planta em sua mente sob a forma de pensamento, sentimento e imaginação se multiplica em sua manifestação exterior. Crescimento significa a multiplicação dos seus bens, o desenvolvimento do seu pensamento ou plano incipiente. Não pode haver crescimento sem que haja uma ação inicial. Comece logo a impressionar sua mente com a ideia de crescimento, mas ciente de que não pode obtê-lo sozinho, porquanto compete a Deus proporcioná-lo. Uma ideia milionária. A doutora Olive Gazzi, esposa do falecido Dr. Harry Gazzi, famoso conferencista internacional sobre a psicologia da vida diária, contou-me esta interessante história sobre o seu falecido esposo. O Dr. Gazzi era ainda muito jovem quando chegou da Inglaterra para fazer conferências sobre as leis da mente nos Estados Unidos, tendo-se decidido inicialmente pela cidade de Chicago. Seu hotel ficava perto da Chicago Opera House e olhado pela janela, certo dia, pôde ver uma enorme multidão saindo do teatro, após a realização de um espetáculo. Disse então para si próprio: falarei sobre as leis da mente nesse teatro com a casa repleta. Deus está comigo e com todos aqueles que me ouvirem. O Dr. Gazzi possuía apenas uma centena de dólares, quando se dirigiu ao gerente do teatro para alugá-lo e ali proferir suas conferências sobre a psicologia da vida diária. O gerente inicialmente achou graça, mas, à medida que o doutor lhe falava sobre os poderes da mente, passou a ficar profundamente interessado, dizendo-lhe:
finalmente, que lhe daria uma semana de prazo para conseguir os vários milhares de dólares necessários para o aluguel do teatro. Durante o resto da semana, o Dr. Gazi continuou dizendo para si próprio: é Deus quem concede o crescimento. Esta minha ideia é boa e se destina a beneficiar a todos. Deus a ampliará e multiplicará. Pouco depois veio a conhecer o Sr. McCormick, um multimilionário de Chicago, que se mostrou muito interessado na sua terapêutica mental, convidando-o a mais 11 pessoas, todos também milionários, para almoçar. Nessa oportunidade, o Dr. Gazi falou-lhe sobre os poderes da mente e todos, como resultado, decidiram contribuir com uma grande quantia em dinheiro que lhe permitiu atender a todas as despesas de propaganda e pagar o aluguel do teatro. O sonho do Dr. Gazi se tornou realidade. Multidões podiam ser vistas saindo do teatro após cada uma de suas preleções, exatamente como ele próprio imaginara algumas semanas antes, ao olhar pela janela do seu quarto do hotel. O Dr. Gazi plantara em sua mente aquela imagem, acompanhada de um sentimento de alegria e de tranquilidade por antever sua realização, pois sabia, no fundo do seu coração, que é Deus quem proporciona o crescimento. A professora e os estudantes. Uma professora que assiste regularmente às minhas preleções disse-me que costumava ter grande trabalho com os alunos indisciplinados até haver adotado, com resultados notáveis e surpreendentes, o seguinte procedimento. Todas as manhãs antes das aulas, durante 15 minutos, ela se isolava de todos, concentrava-se intimamente e dizia para si mesma: sou um centro criador de Deus e proporciono a todos os meus alunos mais amor, sabedoria e conhecimento. Estou transmitindo a cada um deles a ideia de aproveitamento e progresso. Tenho fé inabalável em que cada um dos meus alunos aprenda com rapidez e que sejam todos harmoniosos, inspirados, amorosos e bastante cooperativos. Tenho a firme convicção de que cada criança de minha turma é um estudante aplicado e sei que esta minha convicção se transmite ao seu subconsciente. Assim seja. Nos anos subsequentes, essa professora foi repetidamente cumprimentada pela ordem e disciplina reinantes em suas aulas e o aproveitamento de seus alunos tem sido excepcionalmente bom. Recentemente foi promovida e transferida para outra escola com um grande aumento de salário. Ela reivindicava continuamente maiores benefícios para si própria e para seus alunos e constatou que tal procedimento lhes propiciava a bênção de Deus. Em sua mesa de trabalho, conserva a seguinte legenda: tudo que desejo para mim desejo também para todas as pessoas. E os resultados obtidos foram realmente bastante compensadores. Da cabana ao arranha-céu. Regressei recentemente da cidade de Phoenix, no Arizona. Após fazer preleção na Igreja da Divina Ciência, que tem como ministro o Dr. Jacob Sober, antigamente um renomado rabi e que atualmente conduz serviços religiosos, sem discriminação de credo, sobre as leis mentais e espirituais. Naquela oportunidade, conversei com um homem que me disse ter sido, há 20 anos, um carpinteiro que fazia biscates naquela cidade que vivia, então, numa velha e arruinada cabana nas montanhas próximas. Sentira, entretanto, um desejo irresistível de construir arranha-céus comparáveis aos existentes na cidade de Nova York. Passou então a dizer para si próprio: estou ficando rico e contribuindo para que outros fiquem muito ricos, estou proporcionando a todos muitas benesses. Após essa mudança de atitude mental, muitos homens e mulheres começaram a solicitar os seus serviços e seu negócio de carpintaria cresceu de tal forma, que o levou a empregar vários outros homens. Certo dia, foi incumbido de construir a casa de um homem muito rico, que viera do leste por motivo de saúde.
Em vista do seu excelente trabalho, aquele homem contratou-o como empreiteiro, dando-lhe uma pequena participação nos negócios e, mais tarde, ao falecer, deixou-o como seu único herdeiro. Hoje em dia, esse antigo carpinteiro possui muitos milhões de dólares e já construiu diversos arranha-céus. Comece logo a sentir-se rico como aquele carpinteiro, que você ficará surpreso com as bênçãos inesperadas que lhe advirão de todas as partes. Você se sentirá em condições de expandir os seus negócios e receberá inevitavelmente, com a ajuda de Deus, todas as riquezas de que necessita para progredir e vencer na vida. Não importa quem você seja, um estenógrafo, um secretário, um advogado, um motorista de táxi ou um padre ou o que faz, se começar desde logo a concentrar sua mente em pensamentos de riqueza, saúde e felicidade para os outros, esses pensamentos se ficharão em seu subconsciente, pela lei universal da atração, atrairão tudo aquilo para você, fazendo-o fabulosamente rico e possibilitando-a prosperar espiritual, mental e materialmente. Um caminho até a porta. Um jovem médico, meu conhecido, surpreendeu seus colegas com seu fenomenal sucesso. Os pacientes o procuravam aos magotes. Confidenciou-me ele que, no primeiro dia em que abriu seu consultório, começou a meditar da seguinte forma: eu proporciono acréscimos de vida aos outros. Deus é o grande médico, eu apenas um instrumento seu, suas curas se processam por meu intermédio. Tudo aquilo que toco é milagrosamente curado, pois me acho em constante sintonia com a presença benéfica infinita. Sou-lhe grato pelo meu sucesso, pelas minhas realizações e pelas riquezas da vida. Todos os dias ele reza daquela forma e não tem condições para atender a todos os clientes que o procuram, vendo-se compelido a ter de encaminhá-los a outros médicos. A atitude mental e o padre. Recentemente estive com um padre cujos fiéis estavam reduzidos a 50 ou 60 pessoas e chegamos à conclusão de que o motivo daquela diminuição residia no fato de não estarem eles recebendo realmente aquilo que desejavam ou de que necessitavam. Em vista disso, o padre mudou imediatamente de atitude mental e passou a mostrar a seus seguidores o que deviam fazer para levar uma vida plena e feliz, para prosperar, para estabelecer relações humanas harmoniosas, para serem bem-sucedidos nos negócios ou em sua profissão e para se sentirem saudáveis, inspirados e cheios de vida. Concluíra ele que não podia transmitir tais condições aos outros sem que elas fizessem parte da sua própria vida. Passou então a praticar o que pregava, demonstrando do seu púlpito as leis da vida. Em 3 meses a igreja era frequentada por mais de 500 pessoas, que lhe diziam: estas são as coisas que desejávamos ouvir, temos um novo homem no púlpito. Sua transformação fora decorrente da renovação da sua atitude mental. Esse padre demonstrou que a lei do crescimento é matematicamente tão certa quanto as leis da química, da física ou da gravitação. Oportunidade perpétua de progresso. Algumas pessoas declaram que não conseguem progredir ou ser promovidas por estarem trabalhando em um lugar em que não há oportunidade de progresso e onde os salários são estabelecidos de acordo com certos padrões. Isto não é total e necessariamente verdadeiro. As leis da mente podem ser sempre usadas para progredir e para vencer na vida em quaisquer circunstâncias. O segredo está em formar uma nítida imagem mental daquilo que se deseja ser, em saber que o poder e a sabedoria do seu subconsciente o apoiarão e em perseverar e ter determinação para ser o que se deseja ser. Tenha fé em que sua imagem mental se desenvolverá em seu subconsciente e se transformará em realidade. Faça com amor o que estiver fazendo, isto é, dê o melhor de si mesmo naquilo em que estiver empenhado.
Seja cordial, amável, afável e benevolente. Pense de forma grandiosa e em riquezas, pois assim fazendo seu trabalho presente não será mais do que um simples degrau para o seu triunfo. Tenha consciência do seu verdadeiro valor e reivindique as riquezas existentes em sua mente para si próprio e também para todas as pessoas que encontrar durante o dia, sejam elas o seu patrão, o seu sócio, o empregado, um freguês ou um amigo, enfim todos aqueles que se acham à sua volta. Você sentirá suas próprias radiações de riqueza e de progresso e a inteligência infinita, muito brevemente, lhe proporcionará uma nova oportunidade. Não há nada no mundo para impedir o seu progresso a não ser você mesmo, isto é, seus próprios pensamentos e o conceito que faz de si próprio. Quando você está em busca de uma melhor situação e se apresenta a oportunidade de obter mais dinheiro e melhor status e prestígio, seja receptivo a essa ideia, aceite-a, que ela será um passo à frente na direção de oportunidades maiores e melhores. Ingresse desde logo numa vida de progresso e experimente, aqui e ali, as riquezas de Deus. A culpa do governo. Uma mulher queixou-se a mim, certa vez, que seu marido estava constantemente culpando o governo, os impostos e o sistema competitivo por sua falta de dinheiro. Falando com ele, descobri que se julgava uma vítima das circunstâncias ao invés de senhor da sua situação. Começou, entretanto, a verificar que podia estabelecer um plano mental criativo que transcendia ao seu próprio ambiente e condições de vida e adquiriu consciência de que era um cidadão do reino de Deus. Esta era sua oração diária: a lei do crescimento é inevitável e minha mente está permanentemente aberta a um crescimento generoso. Meus negócios crescem, se expandem e desenvolvem maravilhosamente. Minhas finanças se multiplicam de forma constante e extraordinária. Sou farta e abundantemente suprido interna e externamente pelo depósito infinito existente em meu íntimo. Mantenho meu coração e minha mente abertos à abundância e riquezas de Deus e sinto-me cada vez mais rico, interna e externamente. À medida que sua mente é alimentada com essas verdades interiores, seus suprimentos exteriores tornavam-se mais e mais abundantes. Ele tem agora um negócio próprio e goza de extraordinária prosperidade. Síntese do capítulo X. Pense nestas coisas. 1. Crescimento, desenvolvimento, progresso, é o objetivo de todos os homens. É uma exigência de Deus que tende a se manifestar através do seu ser, estimulando-o e levando-o a atingir um nível social mais elevado. 2. Fixe em sua mente uma imagem mental, acompanhada de um sentimento de alegria e tranquilidade, e antecipe um resultado feliz, que experimentará a satisfação de uma prece atendida. 3. Você é um centro criador que pode proporcionar a todos mais amor, sabedoria e conhecimento. Na medida em que dá, você recebe, fazendo com que maravilhas aconteçam em sua vida. 4. Fixe estas verdades em sua mente, com fé e esperança: estou ficando rico, contribuindo para que outras pessoas também fiquem ricas e proporcionando benesses a todas elas. Este é o caminho real para a riqueza. 5. Proporcione desenvolvimento aos outros em seus pensamentos e adquira consciência de que você é um instrumento de Deus através do qual seu amor, suas verdades, sua beleza e sua riqueza fluem. Convença-se de que esses elementos fluem através dos outros, pois assim atrairá riquezas, amigos, fregueses, clientes e experiências maravilhosas. 6. Se você é um padre, ensine às pessoas como levar uma vida de abundância, assim como também as leis da prosperidade e a ciência de uma vida feliz, alegre de sucessos. Destarte, sua igreja jamais terá um assento vazio. 7.
Há sempre uma oportunidade à sua porta. Forme uma imagem mental nítida daquilo que seja ser e convença-se de que o poder do seu subconsciente a tornará realidade. Esta é a sua oportunidade. 8. Não há ninguém a culpar a não ser você mesmo. Deixe de culpar o governo, os impostos, a competição e as condições prevalentes no mundo. Você é um cidadão de mente e de riquezas infinitas. Pense de forma grandiosa, visualize riquezas e sinta-se rico, que a lei da atração fará o resto. Capítulo 11. Imagens mentais e riquezas. Napoleão certa vez disse que a imaginação governa o mundo, e Eduard Beecher, de forma análoga, proclamou: a alma sem imaginação é como um observatório sem telescópio. A imaginação é uma das faculdades primordiais da mente, que tem o poder de dar forma e de projetar as ideias, tornando-as visíveis na tela do espaço. É o poderoso instrumento utilizado pelos grandes cientistas, artistas, médicos, inventores, empresários e escritores. Os cientistas, com sua imaginação, penetram nas profundezas da realidade e ficam capacitados para revelar os segredos da natureza. Quando o mundo diz: isto é impossível, não pode ser feito, o homem, com sua imaginação disciplinada, controlada e dirigida, declara: já está feito. É tão fácil e muito mais interessante, agradável e atraente você se imaginar rico e bem-sucedido quanto mergulhado na pobreza, na penúria e no fracasso. Se você deseja promover a realização de seus desejos ou ideais, forme a imagem mental correspondente em sua mente, imagine constantemente a realização do seu desejo, pois assim estará, na verdade, forçando a sua consecução. Aquilo que se imagina como verdadeiro já existe na mente. Se permanecermos fiéis a um ideal, dia virá em que se concretizará. O arquiteto máximo existente em seu íntimo projetará na tela da visibilidade tudo aquilo que você incutir em sua mente. Um negócio milionário. Um destacado empresário, durante uma conversa ocasional, disse-me ter começado a vida com uma pequena loja, mas que sistemática e regularmente, durante anos, se imaginava como dirigente de uma grande corporação com filiais por todo o país. Todos os dias, pela manhã, à tarde e à noite, durante 10 ou 15 minutos, visualizava em sua mente gigantescos edifícios, fábricas e lojas, sabendo que, pela alquimia da mente, teria de fabricar o tecido com o qual seus sonhos seriam vestidos. Gradualmente seu negócio começou a expandir-se, levando-o a ampliar a sua loja e abrir algumas filias. E pela lei universal da atração, passou a ter as ideias e a dispor das pessoas, dos amigos, do dinheiro e tudo mais de que necessitava para o desenvolvimento do seu ideal. Exercitou e cultivou, verdadeira e sinceramente, a sua imaginação, conservando suas imagens mentais até que suas faculdades de imaginação viessem a dar-lhes forma. Atualmente, é um homem fabulosamente rico e exerce a presidência de uma empresa que emprega milhares de pessoas. Enriquecimento fraterno. Uma estudante da Universidade da Califórnia do Sul ouviu-me explicar que um dos significados bíblicos de José é a imaginação e que, segundo a Bíblia, ele usa um casaco de muitas cores. Em linguagem bíblica, o casaco é uma forma de abrigo psicológico, cujos ornamentos são as atitudes, os sentimentos e a disposição mentais. O casaco de muitas cores de José representa as muitas faces de um diamante ou a sua capacidade de vestir, isto é, de dar forma a qualquer ideia. A moça começou a imaginar o irmão, que era muito pobre, vivendo no maior luxo, podia ver seu rosto resplandecendo de alegria, sua fisionomia totalmente transformada e um grande sorriso nos seus lábios.
e o imaginava dizendo-lhe exatamente aquilo que ela desejava ouvir: minha irmã, sou rico, feliz e bem-sucedido, sinto-me maravilhosamente bem. Tenho um carro novo e um apartamento formidável, tenho a sensação de estar mergulhado em riquezas. Ela ficou dia e noite fiel àquela imagem mental e conservou-a vívida e real até conseguir impressionar seu subconsciente. 2 meses depois, foi feita a seu irmão uma oferta maravilhosa. A companhia em que trabalhava pôs um automóvel à sua disposição e ele ganhou uma grande soma numa loteria. Essa moça teve alegria e se emocionou ao ouvir do irmão que tudo aquilo que subjetivamente ele desejara se havia concretizado. Pode-se imaginar abundância e riqueza onde há carência, paz onde há discórdia e saúde onde existe doença. A imaginação dispõe de tudo, pois pode criar riqueza, beleza, justiça e felicidade, que é tudo neste mundo. A imaginação e o sucesso financeiro. Um homem em negócios amigo meu estava, certa ocasião, em dificuldade para receber de um antigo freguês uma dívida de $10.000. Por mais de 2 anos vinha insistindo no recebimento daquela importância, mas sem qualquer sucesso, a não ser promessas de pagamento jamais cumpridas. Hesitava em cobrar judicialmente desse antigo freguês em atenção aos longos anos de negócios em comum. Estava, entretanto, profundamente ressentido e zangado com ele. Por sugestão minha, meu amigo mudou de atitude para com o freguês, passando a imaginar e a dizer que ele era honesto, sincero, amigo e amável. Depois de mais algum tempo, mudou novamente de atitude, várias vezes por dia ficava sentado e quieto e imaginava ter em sua mão um cheque de $10.000 que se via, de forma muito nítida, estar depositando em sua conta bancária. Chegou mesmo a sentar-se para escrever-lhe uma carta imaginária de agradecimento pelo pagamento da dívida, indo mesmo a ponto de selá-la e colocá-la numa gaveta da sua mesa. Sabia que, com esse procedimento, estava formando uma imagem definitiva em seu subconsciente e tinha certeza de que a mesma viria, oportunamente, a se concretizar. 10 dias mais tarde, recebia daquele seu freguês um envelope com um cheque de $10.000 e uma nota dizendo: você tem estado em minha mente nestes últimos dias, senti que devia pagar-lhe integralmente. Lamento o atraso, algum dia lhe explicarei o motivo. Este caso demonstra como uma atitude mental modificada altera tudo. A imaginação produz riqueza. Não há dúvida alguma de que a televisão, o rádio, o radar,